Olá, boa noite, pessoal. Então, nossa primeira aula aí depois da prova, né? Começamos então aqui hoje uma matéria nova. Espero que vocês tenham condições aí de acompanhar todo o material, tá? De ter o acesso normalizado de vocês para a gente continuar os nossos estudos de corrosão, né? Então, depois da gente estudar todos aqueles conceitos das reações de oxi-redução, equação de Nash, tipos de corrosão, mecanismos de corrosão, que é super importante. Hoje a gente começa então a estudar alguns fatores que vão influenciar a corrosão e posteriormente, então, mais nas aulas mais adiante, a gente começa então a trabalhar os métodos de proteção mesmo da corrosão, certo? Então, na aula de hoje a gente vai estudar a questão da velocidade de corrosão, certo? E aí, gente, esse estudo vai estar diretamente relacionado, então, aos métodos de proteção da corrosão, tá? E a velocidade de corrosão, então, ela pode ser dada aqui de duas formas, tá? A velocidade média, que é aquela velocidade em que está relacionada à perda de massa. Em quanto tempo que tem uma perda de massa? Então, faz medidas de massa antes e depois e do intervalo de tempo e acha essa velocidade média, né? Então, se a gente for falar, o termo correto nem é velocidade, né? O termo correto seria uma vazão. A corrosão, ela seria uma vazão e não velocidade. Velocidade é deslocamento por tempo, né? Aqui, vocês vão notar que a corrosão ela pode ser expressa em massa por tempo, né? Tem um peso por determinado tempo, mas ela também é mostrada muitas vezes pela área. Então a área também é importante. Então a grandeza vai apresentar uma massa, uma área e um tempo. E velocidade, então, que é o conceito que vocês vão achar no livro, na maioria dos livros, se a gente for ver a fundo, é um conceito errado de falar, né? Velocidade seria mais uma vazão, né? Que é um fluxo de matéria por intervalo de tempo. E velocidade está relacionada a deslocamento, né? Então, a velocidade média é essa. Ela vai estar relacionada, então, a essa perda de massa ou do metal. Então, lembrando que o metal ele é corroído e forma um cátion, né? Do metal, aí a carga vai depender do tipo de metal. Ele pode ser dado pelo estudo dessa massa, desse metal, ou pelo estudo da concentração dos produtos de corrosão, do cátion metálico, certo? Então, até coloquei aqui, ó, pela determinação da concentração dos íons metálicos em solução durante intervalo de tempo de exposição ao meio corrosivo. Então, essa é a velocidade média, é a velocidade mais importante para fazer esse monitoramento da velocidade de corrosão. A outra velocidade é instantânea, ela está relacionada a um determinado instante em que essa velocidade vai ser medida. Então, ela é uma velocidade aí para ser medida no instante pontual, certo? E aí a formulinha para mexer com ela está aqui, ó, a formulinha KIT sobre F. F é a constante de Faraday, tá? Esse aqui é o equivalente eletroquímico do metal. E a corrente de corrosão e tem o tempo, então ela vai medir naquele instante ali com aquela corrente que está naquele momento, certo? É assim que vai fazer, que faz essa medida, que igual eu falei, não tem tanta importância quanto a velocidade média, que a velocidade média vai dar ela é até mais fácil de ser acompanhada, né? E ela engloba o metal aí exposto ao meio corrosivo durante uma maior quantidade de tempo, né? E não num instante específico, certo? E aí a gente tem algumas curvas aqui que representam a velocidade de corrosão, que a gente pode ter uma apanhada aqui geral de alguns fenômenos possíveis, tá? Eu vou, na medida do possível, tentando escrever aqui no slide, se não der eu mudo lá para a nossa folhinha de anotações, tá? O primeiro gráfico, essa curva A aqui, é que perda de massa por intervalo de tempo, a gente percebe que a velocidade de corrosão aqui ela permanece uma constante, né? Vai aumentando o tempo, a corrosão vai ocorrendo. Isso só ocorre em casos em que os produtos da corrosão não alteram
a velocidade. Então vamos escrever isso? Ó, na curva A, os produtos de corrosão da corrosão não interferem, vou simplificar aqui, tá? Não interferem no processo, não interferem na velocidade, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Não interferem na velocidade de corrosão, ou seja, os produtos da corrosão são inertes. Velocidade é um termo errado, tá? Mas é comum de utilizar, então eu vou continuar utilizando. Os produtos da corrosão não interferem na velocidade da corrosão, certo? Então, os íons formados não vão ter influência nenhuma. E assim, desde o momento que inicia, então, o estudo, você já observa que a corrosão ela é uma constante, certo? Então, a curva A é isso que ela representa, né? Na curva B, a gente percebe aqui um intervalo de tempo, né? É como se fosse aqui um período, um patamar aqui antes da corrosão iniciar. Ela acontece só depois de um determinado tempo. E esse tempo que ela pode ocorrer, aqui tem uma curva semelhante a A, mas poderia ser uma C, poderia ser uma B, né? A questão dessa curva B é só para a gente estudar esse tempo aqui em que não ocorre a corrosão. Provavelmente tinha alguma coisa protegendo esse metal e esse fator que protegia o metal deixou de existir. E a partir de um certo momento a corrosão então se processa da mesma forma que em A, né, uma velocidade constante de corrosão. Certo? Então, o estudo da perda de massa permite a gente informar isso. Na letra A tem produtos de corrosão inertes, na B tinha um método de proteção, alguma película que protegia esse metal, e ela deixou de existir e a corrosão continua aí, né? Continua não, ela inicia, né? Então, ΔT é um intervalo, de tempo necessário, então vocês vão anotando aí no caderninho de vocês, tá? Para iniciar a corrosão. Aí vocês complementam aí no caderninho de vocês. Provavelmente esse intervalo de tempo foi para romper a proteção da corrosão. Esse sisteminha estava protegido e depois desse intervalo de tempo teve essa desproteção. Agora vamos ver aqui no gráfico C, na curva C, a gente nota que com o passar do tempo a corrosão continua aumentando, até que chega um ponto que ela começa a ter um decréscimo. Então, se eu fizer uma extrapolação dessa curva, né, ela poderia até tender a perda de massa ser zero, né, se a gente extrapolasse uma curva dessa aqui. Esse tipo de curva, gente, essa curva C, ela ocorre quando os produtos de corrosão são insolúveis no meio e provavelmente depositam em cima do metal. Então imagina lá que você tem um metal, um meio corrosivo. Esse metal ele está entrando em contato com um agente oxidante, tá? Então o meio tem um agente oxidante mais comum, o oxigênio, o hidrônio, né? Então o agente oxidante em contato com esse metal, certo? E produz então a corrosão. Naturalmente produz o cátion desse metal, certo? Pode ser que em combinação do cátion com o agente oxidante forme algum produto insolúvel, vou chamar aqui de precipitado. Esses produtos insolúveis eles podem aderir na superfície do metal e passivar. Olha o termo que eu estou usando, passivação. Passivação é deixar de ser ativo, né? Deixar de estar ativo, desativar. Então o metal ele deixou de ser corroído ou a corrosão dele foi sendo reduzida de acordo aí com o intervalo de tempo. Então a curva C, provavelmente a gente tem a formação de produtos
insolúveis, formando películas, né, sobre a estrutura do metal e o passivo. Agora, a nossa última curvinha aqui para a gente entender essas 4 situações, né, uma situação em que a velocidade de corrosão é constante, na outra que tem um tempo para romper algum método de proteção, na outra em que tem a formação de algum precipitado, alguma película que protege o metal, e agora uma nova situação aqui em que, à medida que a corrosão é formada, o processo, né, à medida que a corrosão acontece, a velocidade, a perda de massa aumenta, né? Então, o correto não é nem falar velocidade, o correto é falar perda de massa mesmo, né? É o termo mais correto da gente utilizar. Então, essa perda de massa aqui aumentando, a taxa de perda de massa aumentando, sugere o quê? Sugere que está formando produtos de corrosão, certo? Então, os produtos de corrosão são solúveis, e eles provavelmente aqui aumentam a condutividade do meio, né? Então, se a gente tem aqui uma corrosão, lembrando lá da pilha, né? Nós temos o ânodo, que é o polo negativo, e o cátodo, que é o meio, né? Então, o meio aqui é o cátodo, que é o polo positivo. Quanto melhor for o contato elétrico entre os dois, melhor é para a formação da pilha. Nesse caso, uma pilha de corrosão, certo? Então, se a gente tem a formação de produtos solúveis, eles podem reduzir a resistência, ou seja, aumentar a condutividade aqui do meio, e a corrosão ser favorecida por esses fatores. Certo? Então, a análise aí dessas curvas, a discussão dessas curvas é muito interessante, porque o estudo da perda de massa, esse estudo da perda de massa pode fornecer informações muito importantes para serem aplicadas em métodos de proteção de corrosão, né, para conhecer, então, o nosso sistema, que é um sistema que está sob corrosão. Os fatores que influenciam essa perda de massa. Então, onde está escrito velocidade, vamos substituir por perda de massa, que é o mais correto, né? Em relação ao meio, a gente tem a concentração de oxigênio dissolvido, só lembrando lá das últimas aulas do mecanismo de corrosão, que é muito importante aqui, né, para a gente entender esses fatores, o pH, a temperatura e a presença de sal. Isso aqui, então, tudo relacionado ao meio corrosivo, né? Se você tiver um meio com muito oxigênio ou pouco, o pH do meio, a temperatura desse meio, a presença de sais nesse meio, tudo isso vai influenciar essa perda de massa. Em relação ao metal, de acordo com cada tipo de metal, ele vai apresentar um tipo de processo corrosivo, né? A gente tem metais mais nobres, metais mais suscetíveis ao ataque, ácido, outros metais menos suscetíveis e por aí vai. E um fenômeno que é o motivo da nossa próxima aula, que é a polarização, que às vezes a maioria dos alunos tem uma dificuldade grande de enxergar a questão desse fenômeno. Eu vou tentar simplificar um pouco esse entendimento para vocês, essa explicação para vocês terem um melhor entendimento desse processo, tá? Mas é assunto da próxima aula, e aí a gente vai só dar um apanhado geral aqui na aula de hoje. Então, em relação ao meio que a gente vai estudar primeiro, então, de novo, aqui eu estou utilizando o livro do Gentil, né, que é o livro-texto que a gente segue aqui nessa disciplina. A gente tem, então, o primeiro fator é a concentração de oxigênio dissolvido no meio, para a gente discutir isso. Lembram que lá no mecanismo de corrosão, vou pegar o exemplo do ferro, que é o exemplo mais comum para estudar a corrosão, é ele, né? O ferro, a reação anódica dele acontece, vou colocar aqui como exemplo o ferro 2+, essa reação ocorre à medida em que ele entra em contato com o agente oxidante. Isso aqui é uma oxidação, né? O ferro 2+, a equação da corrosão é essa. Se o meio estiver neutro, a gente viu que quem tem a capacidade de receber esse elétron é o oxigênio, né? Então, o meio aqui, meio aquoso, ele recebe esse oxigênio, formando, então, hidroxila aqui no meio.
certo? Essa aqui é a reação catódica, né? E nessa reação catódica, o oxigênio recebe os elétrons e acontece essa corrosão. O que a gente observa aqui, né, nesse processo, em todo esse processo aqui, é que a gente tem uma equação global da seguinte forma: ferro, oxigênio e água tem a formação de hidróxido de ferro, certo? Então, esse é o mecanismo dessa reação. Aqui está a reação anódica, a reação catódica, que é a reação global desse processo de corrosão. O que é observado, gente, se o meio estiver neutro, sem H+, que quando não tem oxigênio, aqui no zero, a perda de massa é zero. Então, aqui, vou riscar a velocidade e vamos ler perda de massa. A perda de massa é zero. À medida que o agente oxidante, quem que é o agente oxidante? O oxigênio dissolvido. Se você tem só água, você não tem o agente oxidante. Então, à medida que vai aumentando a concentração do agente oxidante, o que a gente espera? Que tenha uma maior perda de massa, que tenha uma maior corrosão. Isso acontece até umas determinadas concentrações, tá? A gente já vai discutir esse efeito, então, do oxigênio no processo de corrosão do ferro, tá? Então, esse gráfico aqui, ele dá um apanhado, então, de toda essa concentração, né, de oxigênio dissolvido, lembrando que tem mililitros por litro da solução. À medida em que você tem o oxigênio ausente na solução, ou seja, concentração zero, a perda de massa é zero, você vai aumentando a concentração do oxidante, você percebe que a taxa de corrosão vai aumentando. A perda de massa aumenta, certo? Então, com uma maior perda de massa, a corrosão está sendo acelerada à medida que a concentração do oxigênio está aumentando. O que ocorre, porém, é que se vocês observarem aqui, ó, por volta de 12, esse aqui está em meio neutro, tá? Por volta de 12 ml, a taxa de corrosão começa a decair, né? Começa a decrescer. Isso, gente, geralmente, olha só os argumentos que a gente vai utilizando, vocês vão ver que são argumentos que acabam sendo repetidos, né? Mas provavelmente o que faz cair a corrosão, se você não aplicou nenhum método, a única coisa que está estudando aqui é a concentração de oxigênio, provavelmente aqui teve a formação de algum produto insolúvel que depositou sobre o metal. Então, é uma película passivante, né? Então, com muito oxigênio no meio, gera a formação de alguma película que faz essa proteção. Então, a perda de massa, como que ela influencia, como que o oxigênio influencia a perda de massa? Numa determinada faixa, aumentando a concentração de oxigênio, a corrosão aumenta. Já em outras faixas, se a concentração aumentar demais de oxigênio, a corrosão tende a reduzir, né? A ter uma diminuição aí na corrosão. Então, aqui eu coloquei, ó, o pH neutro, essa concentração crítica é a concentração na qual, a partir dela, tem um decréscimo, tem a formação de alguma película passivante que protege o metal, certo? Em pH 10, isso aqui em pH neutro, em pH 10, a concentração crítica já é menor, já é 6. Então, em pH maiores, a concentração crítica é menor ainda, certo? Que é a concentração na qual tem um decréscimo de corrosão. Pedi desculpa para vocês, está passando um carro de som aqui próximo, né? Fazendo uma barulheira. Segundo efeito, o efeito do pH. Esse aqui é muito interessante da gente discutir, né? Meios em que a gente tem aqui uma faixa de pH mais ácido, ó. Vamos pegar aqui em pH entre 0 e o pH 4, a gente tem uma taxa de corrosão bastante elevada, né? Então, nessa faixa de pH, que faixa que é essa? pH entre 0 e 4, quanto menor o pH, maior a taxa de corrosão. Ó. Então, o pH está diminuindo, a acidez aumentando,
aumenta então a taxa de corrosão. Lembra que nessa situação, a reação anódica a gente tem ferro 2+, mais 2 elétrons, e a reação catódica é a presença de H+, absorvendo esses elétrons, né, recebendo esses elétrons, formando gás hidrogênio. Então, esse aqui é o mecanismo da reação em meio ácido, né? Então, nesse pH aqui, nessa faixa de pH, quanto maior a acidez, maior a corrosão. Por quê? Você está aumentando a disponibilidade do agente corrosivo, agente oxidante. Beleza? Agora vamos olhar aqui, ó, nessa faixa aqui de pH 4 e 10, o pH praticamente não, olha só, isso aqui é uma reta, praticamente uma reta. Nessa faixa aqui o pH não altera a perda de massa, não altera a taxa de corrosão, certo? Então o que você deve controlar se você estiver trabalhando um pH entre 4 e 10? Aí você já tem que controlar a concentração de oxigênio, né? Se tiver um bom controle, consegue reduzir bastante, então, a corrosão. pHs maiores que 10, isso aqui, gente, esse gráfico é para o aço, tá? Tem metais que vai ser diferente. A gente viu o caso do alumínio, que ele corrói mais em pHs básicos, né? Mas aí cada metal tem a sua. Mas a disciplina, vocês vão ver que o aço, por ser um metal mais utilizado aí que a gente tem, né? Tubulações, equipamentos, ele é o foco do nosso estudo. Aqui, ó, já em pHs mais básicos, a corrosão tende a zero. Então, ela tende a reduzir bastante, certo? Então, o estudo do pH vai depender de qual faixa que está, né? Reduzindo bastante o pH. Em pHs mais baixos, a corrosão é bastante aumentada, né? É o meio mais agressivo aqui é o meio ácido, né? Se a gente for observar esse gráfico. Numa faixa de 4 a 10, o pH não está alterando a perda de massa. Em pHs mais básicos, tem uma queda, então, da corrosão. Então, lembrando, né? Para o ferro, em pHs básicos, você diminui a concentração crítica do oxigênio e ainda reduz a taxa de corrosão pelo fator do pH, né? Certo? Então, são alguns critérios aí importantes para a gente ter em mente aí na discussão do processo corrosivo. Beleza? O terceiro fator que eu coloquei lá naquele primeiro slide para vocês foi o efeito da temperatura. Essa questão aqui, gente, da temperatura, é muito importante também no meio corrosivo, né? Porque você tem fatores que aceleram predominantemente, aumentando a temperatura, você aumenta a corrosão. Mas tem um balanço de fatores, né? Que eu já vou discutir isso com vocês aqui. Que balanço que é esse de fator? A maioria dos fatores do aumento de temperatura vão causar uma aceleração da corrosão. Por quê? Aumentar a temperatura aumenta a condutividade. Uma coisa, o fenômeno que eu falei que é a polarização, gente, a polarização ela varia os potenciais dos eletrodos. E essa variação favorece a corrosão, favorece diminuir a corrosão, tá? Então, tudo que aumenta, que polariza, é bom para tirar a corrosão, certo? Então, até uma das estratégias de proteção de corrosão é você polarizar os eletrodos, polarizar o ânodo e polarizar o cátodo, tá? Então, fatores que aceleram a velocidade, que aceleram a perda de massa, em relação ao aumento de temperatura, né? Então, se você aumentar a temperatura, você causa um aumento da condutividade, então, do ânodo para o cátodo, esse contato elétrico ficou facilitado, é mais fácil passar elétron do ânodo para o cátodo, e isso favorece a corrosão. Certo? Deixa eu só fechar aqui para ver se o barulho diminui. Então, é isso, né? A gente tem o processo de corrosão aumentado pelo aumento de condutividade
E diminuição da polarização, que é aquilo que eu falei para vocês. A polarização facilita, então, a redução da corrosão, e a temperatura tem esse efeito, que quando a gente estudar a polarização, vocês vão entender, tá? Certo? E o que pode fazer que a temperatura, se ela aumentar a temperatura, ela pode retardar a corrosão? É simples, né, gente? Gases são menos solúveis em temperaturas maiores. Então, se aumentar a temperatura, pode reduzir a concentração de oxigênio, certo? E retardar, então, a corrosão. Então, é um balanceio, né? Mas, no geral, se perguntar a temperatura, qual que é a influência dela na corrosão? Se aumentar a temperatura, principalmente causa um aumento na corrosão. Só se for um caso muito específico em que o único fator de corrosão é o oxigênio, se ele for o único agente oxidante, a única espécie que produz essa oxidação. Se fizer um aquecimento, tende então a retirar. Então é um caso específico, esse caso do oxigênio. E agora a gente tem uma outra, o nosso último fator então relacionado ao meio é a presença de sais dissolvidos. Muito importante esse estudo de sais dissolvidos em tubulações que estão em meios marinhos, né? Tubulações que passam aí em cursos de água, isso é muito importante. Ter um estudo de quais sais que estão presentes ali nos meios, né? Porque tem alguns sais que eles vão, igual o sal lá da água do mar, né? Ele vai aumentar a condutividade do meio, e esse aumento da condutividade facilita então essa ponte, né, entre ânodo e cátodo, essa comunicação de elétrons, que é a condutividade do meio, e isso vai acelerar a corrosão. Uma outra situação é que ele também causa diminuição da polarização. Se o meio estiver conduzindo mais, né, ele pode causar essa diminuição da polarização e acelerar a corrosão também. Então, notem aqui que a tal da polarização apareceu novamente, que é o assunto da nossa próxima aula, então, esse tema de polarização, certo? Um outro efeito também que pode retardar é que tem alguns sais que têm a característica de absorver oxigênio. Se for um sal que absorve oxigênio, ele vai retardar o processo corrosivo. Beleza? Ele vai diminuir, então, a corrosão. Então, por isso que eu coloquei isso aqui no mesmo slide, né? O efeito de temperatura e a presença de sais. A gente nota aí que os dois eles são bem parecidos na hora de discutir a corrosão, né? Tem fatores que aceleram e tem fatores que retardam, e os fatores que retardam é só a gente lembrar do oxigênio. Se reduz a concentração de oxigênio, facilita a diminuição da corrosão, certo? E o que eu tinha para complementar aqui para vocês é o seguinte, que é o assunto da nossa próxima aula, que é a polarização, é que a polarização é um fenômeno que faz com que o potencial dos eletrodos eles alteram, devido a alguns fatores, né? Aí está falando, alguns fenômenos causam a polarização. Isso aqui é muito importante, gente, porque todo sistema eletroquímico está sujeito a estar polarizado. Se não tivesse polarização, a corrente ia ser tão grande, mas tão grande, que ia chegar próximo a um curto-circuito, né? Podia ali um processo ou acontecer de forma rápida demais ou não acontecer devido à magnitude dessa corrente elétrica. Então, o que é isso? A gente viu que num processo eletroquímico, né, de novo, eu vou mostrar aquele esqueminha. A gente tem um ânodo, a gente tem um cátodo, certo? E esses dois sistemas comunicam entre si através de um meio de um contato elétrico, né? Então tem que ter esse contato elétrico, e esse contato elétrico que vai fazer essa comunicação entre ânodo e cátodo é o meio que permite o fluxo de elétron do ânodo para o cátodo, certo? E a gente viu que esse processo ele pode ser espontâneo ou não, né? Aqui para corrosão a gente estuda mais processos espontâneos. E tem alguma forma da gente medir essa espontaneidade da reação, fazendo aqueles cálculos lá de Nash e tudo mais. Mas eu vou mostrar só do eletrodo padrão.
no eletrodo, os potenciais padrão, né? No eletrodo, não, dos potenciais padrão. O material que reduz, ele tem um certo potencial, o material, desculpem, que oxida, ele tem um certo potencial de redução, certo? E o material que reduz, que é o cátodo, também tem um outro potencial de redução. Então, esse aqui é o potencial do cátodo, vou colocar assim, ó, E do cátodo, E do ânodo, potencial de redução, potencial, aqui a gente tem o potencial de redução do ânodo, o potencial de redução do cátodo. Aí, como esse aqui é um ânodo, a gente pode fazer o potencial de oxidação invertendo esse potencial. O que eu quero dizer, vou pegar um exemplo aqui clássico, tá? O exemplo do ferro oxidando em meio. Então, vou colocar aqui o ferro oxidando em meio de ácido, tá? Então, esse caso aqui. Certo? Para a gente saber se essa reação é espontânea ou não, como que a gente fazia? A gente ia lá na tabela de potenciais, padrão, né? E a gente via lá que o potencial de redução do hidrogênio, estava lá assim que ele era, potencial padrão de redução é 0,0 volt, certo? Então aqui eu esqueci só de pôr aqui o hidrogênio. A tabelinha vai estar lá, deixei bem mais organizada, né? Que eu estou fazendo um rascunhão. Era um garrancho isso aqui, né? E se você pesquisar o potencial de redução do ferro, você vai achar alguma coisa desse tipo assim. Potencial de redução, padrão de redução do ferro, é igual a menos 0,44 volts. Certo? Então, o que vocês observam quando vocês comparam esses potenciais? Vocês observam que o hidrogênio tem uma tendência de reduzir maior do que a do ferro. Então, o ferro, na verdade, em contato com H+, ele oxida. Se ele oxida, eu vou inverter esse potencial de redução, mais 0,44 volt, e o potencial do hidrogênio, 0 volt, né? Porque ele é o que reduz. O potencial total dessa célula deu mais 0,44 volt. É maior do que zero, é um processo espontâneo. Então, o que ele está falando aqui é que se não tivesse polarização, esse potencial aqui se manteria. Mas, na verdade, quando você faz esse contato elétrico que eu falei aqui para vocês, esses potenciais começam a variar. E essa variação, ela é dada pela tal da polarização, certo? Então, a polarização vai fazer essa alteração. Então, você acabou de fazer essa ligação, potencial 0,44 volt. O processo é o quê? Espontâneo. Isso aqui mede a espontaneidade da reação. Lembrando que isso aqui é um valor termodinâmico, né? O potencial é um valor termodinâmico. Não tem nada a ver se o processo vai ser rápido ou não, mas fala se o processo é espontâneo ou não. Se a gente for medindo esse potencial com o tempo, ele pode até começar a 0,44, mas com o tempo ele vai reduzindo. Esse potencial vai cair para 0,43, 0,42, 0,41, e essa alteração do potencial, essa alteração é graças, então, à polarização. Então, fala assim, então a tendência do potencial é o quê? A tendência dos potenciais é eles alterarem para ir reduzindo esse potencial final, que vai ser, então, o tema da nossa próxima aula. Então, o que eu estou dizendo aqui é isso. Se você não tivesse a polarização, isso aqui essa corrente elétrica que seria tão alta, porque o processo seria tão espontâneo, ia gerar uma corrente tão alta, que ia chegar próximo ao curto-circuito, né? Por que disso? Porque, gente, o meio aqui já tem íons, então o meio é um meio muito condutor. A resistividade desse meio é muito baixa, certo? Então isso ia favorecer bastante a reação. Então, na prática, a gente sabe que esses potenciais não permanecem constantes. Esses potenciais tendem a variar por esse efeito da polarização. E aí eu coloquei assim, alguns fenômenos são responsáveis pela polarização. Aí o trabalhinho de vocês, para entregar para a próxima aula, valendo como presença, valendo uma pontuação também, é pesquisar, só citar quais que são esses fenômenos que provocam a polarização.
tá joia? Na hora que vocês entregarem esse trabalhinho, me falando quais que são os fenômenos, eu passo para vocês, então, as presenças e a nota correspondente, tá joia? Então, isso aí é para entregar até a nossa próxima aula, e deixo aqui disponível aí para vocês, para depois vocês poderem me enviar as dúvidas de vocês, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, tá joia? Gente, então até mais, bons estudos para vocês, uma boa noite.